Acho que nós não vamos sair daqui hoje com nenhuma facilidade do nosso contencioso tributário, né? Exceto se no futuro, principalmente a administração tributária e o Poder Judiciário incorporarem a teoria dos precedentes e começarem a valorizar as decisões passadas. Eu tenho sido talvez severo crítico da administração tributária, a gente não vai ter condições aqui de pormenorizar, mas quem quiser dar uma olhada no site da AJUF, né, Associação dos Juízes Federais, vai ter recentemente ali algumas manifestações minhas a esse respeito. Falei semana passada na CPI da Previdência sobre os gargalos das execuções fiscais, ou por que as execuções fiscais não funcionam, e não funcionam principalmente porque a administração tributária não quer que ela funcione. Nós temos uma situação surreal, que é a Receita Federal não conversa com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então você tem um advogado que não conversa com o cliente, né? Então imagina se a senhora é diretora de uma empresa e contrata um escritório de advocacia, mas a senhora não dialoga com ele. Quando o seu escritório de advocacia quer um documento da senhora, ele tem que pedir ao juiz. E um outro problema é que a Procuradoria da Fazenda Nacional não atende advogado. Então, para os advogados conversarem entre si, tem que ter intermediação de juiz. Então, que bom. Que bom. Em São Paulo, não. Então, assim, todo diálogo que nós temos processual no Brasil passa pelo juiz federal, que é um absurdo, né? Então, se nós tentarmos e pensarmos que nós teremos um dia um poder judiciário semelhante ao da Inglaterra, por exemplo, nós temos que identificar que a gente vivencia o oposto, né? Que na Inglaterra as partes conversam o máximo entre si, porque sabem que se chegar no momento da decisão judicial, a decisão judicial vai ser muito firme, né? E tem um outro grande problema no Brasil, né? A administração tributária só cumpre decisão judicial quando ela quer, né? Então tratamos disso também no seminário do CARF, acho que umas 3 semanas atrás, sobre a flexibilização da coisa julgada. Então, no Brasil, nós não queremos nem respeitar mais as decisões judiciais transitadas em julgado. E a Procuradoria da Fazenda Nacional tem um parecer interno que autoriza o procurador a decidir se ele vai querer respeitar a coisa julgada ou não. Se ele entender por bem que ele não precisa respeitar aquela coisa julgada, ele não respeita. E ele simplesmente continua os seus afazeres como se aquela decisão judicial transitada em julgada sequer existisse, né? Eu acho que o nosso futuro é um futuro muito sombrio. Acho que a gente está muito mais, por exemplo, numa comparação entre os países do mundo, muito mais por uma Venezuela do que por uma Inglaterra, né? Não é à toa que anualmente o Brasil está caindo no ranking da World Justice, que é um sistema de análise de justiça global. Anualmente a gente cai entre os países que cumprem o Estado Democrático de Direito. Há 2 anos nós éramos o 46º país, hoje nós somos o 53º país, e ainda tem 50 países atrás da gente e 55 na nossa frente. Acho que, lamentavelmente, a gente está tomando cada vez mais opções por nos afastar do centro do mundo, que o centro do mundo respeita o Estado de Direito, né? Pois bem, mas, entrando no meu tema, até porque eu preciso falar alguma coisa aqui, principalmente sobre a desnecessidade de garantia de oposição aos embargos à execução. O título da mesa já dá um indício do que eles gostariam que eu falasse, né? Gostariam que eu falasse que, para a proposição, para a propositura e para o processamento dos embargos à execução, não é necessário garantia prévia. E tudo bem,
Isso é uma opção, isso é uma possibilidade, uma via interpretativa que está no Código de Processo Civil, artigo 219, né? Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. Né? Parágrafo primeiro, daqui a pouco eu menciono alguma coisa. Para muitos advogados, isso aqui é uma maravilha, sem dúvida, para as empresas também, não precisa apresentar garantia em juízo. Né? Só que isso significa também que a execução fiscal não vai estar suspensa. Significa também que não vai ser possível expedir uma certidão negativa com efeito positivo, uma certidão positiva com efeito negativo. As certidões serão positivas e o efeito é que o juiz continuará processando a execução fiscal. Então, o oficial de justiça vai tentar bloquear alguns bens. Se não conseguir, vai fazer um passe em júri. Se não conseguir, vai fazer um redirecionamento para responsável tributário, ainda que eu acho que isso seja ilegal, isso vai ser feito. E mais interessante, se os embargos à execução não suspendem a própria execução, isso significa que, se o juiz conseguir, ou a parte oferecer garantia, ou o juiz conseguir, via oficial de justiça, penhorar algum bem, esse bem vai ser levado ao leilão. Se tiver uma carta, um seguro-garantia, uma carta de fiança dentro do processo de execução, ela vai ser satisfeita imediatamente. O direito é um dado cultural. E como dado cultural ele pode ser manipulado, nós sabemos muito bem. Nós podemos chegar no futuro a entender que essa garrafinha de água é a peça mais bonita do mundo e todo mundo vai reverenciá-la. O direito admite esse tipo de construção. Né? Então, o resumo é, nós temos nesse aspecto duas situações positivadas. Aqui está na Lei de Execução Fiscal e aqui está no Código de Processo Civil. Então, nós podemos, digamos, optar por interpretar como melhor um de dois sistemas. Organizando melhor o que eu estou falando, qual é o sistema que está na Lei de Execução Fiscal? É o sistema construído sob a égide do Código anterior, que, havendo a violação patrimonial, surge o direito à defesa, que são os embargos. Os embargos, na verdade, eles não são uma defesa do contribuinte, eles são uma defesa pela violação patrimonial que o contribuinte recebeu. Lições de Humberto Teodoro Júnior, recebidas aqui na nossa querida Casa de Afonso Pena, na UFMG, e disponível em todos os seus livros. Então, isso que tem os embargos. Para a defesa do contribuinte, a gente tem um monte de outras possibilidades, dependendo do momento e do estado probatório. Tem um mandado de segurança, tem ação nomatória, tem ação declaratória. Né? Agora, os embargos à execução, que é esse último momento, ele, na construção da Lei de Execução Fiscal e do Código de Processo Civil de 73, né, previa a violação patrimonial. Né? E o único caso que a doutrina também já apresentava e a jurisprudência já aceitava, em que nós tínhamos embargos sem penhora, era quando a parte não tinha nenhum bem. E ainda assim se admitia que essas pessoas se defendessem, principalmente se defendessem da própria execução. Né? Então, não sei se nós vamos caminhar para esse sentido do novo código, que na verdade advém da Lei 11.382 de 2006, mas, sinceramente, não acho que isso seja o melhor para o contribuinte, para o sistema de defesa. A própria Fazenda Nacional, os exequentes em geral, eu falo da Fazenda por ser juiz federal e ela é que está ali na minha competência, né? Ela queria a aplicação do novo código no início, não porque ela não queria que fosse apresentado carta de fiança
não porque ela não queria que fosse apresentada a fiança bancária, é porque ela queria que esses títulos fossem satisfeitos imediatamente, né? A contrapartida no Código de Processo Civil para a satisfação prévia do bem que está sendo, que foi, digamos, alcançado, é a previsão de que o credor, para satisfazer esse bem, ele vai depositar uma caução em juízo para a hipótese dele, credor, perder a ação. Agora, vocês imaginem o Estado brasileiro depositando em juízo o valor do débito para satisfazer o bem penhorado, para eventualmente... Não vai acontecer. Então, qual foi a solução? Que, inclusive, já tratamos disso em um outro evento acadêmico como esse, né? A solução é, se o contribuinte for vitorioso nos embargos à execução, ele entra com uma ação de repetição de indébito, e se vencedor for, ele entra na fila dos precatórios e vai receber daqui a 50 anos, em minúsculas parcelas. Enfim, né? Os colegas devem ter percebido que eu aplico e continuo aplicando a lei de execução fiscal, né? E, felizmente, hoje as decisões são mantidas pelo egrégio TRF3, porque estão em consonância na linha da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Uma outra questão aqui que é muito interessante, que a gente não vai conseguir falar muito tempo sobre ela, são as questões de tutela de urgência e tutela de evidência, né? Até como a doutora Suzana falou, um dos grandes problemas da nossa litigiosidade é que é o esporte brasileiro mesmo, né? É que a gente gosta do litígio pelo litígio e não litígio pela solução, né, do conflito. Porque se quiséssemos a solução do conflito, a gente conseguiria a solução do conflito na esfera administrativa, né? Porque os colegas sabem, eu publiquei um artigo, o Valor Econômico publicou um artigo meu muito recentemente. Um grande problema que a gente vivencia no Brasil é que não se quer aplicar a lei. Só se quer aplicar a lei quando for de benefício pessoal. E isso vale para o administrador público, isso vale para a administração tributária. A administração tributária brasileira só quer aplicar a lei quando for conveniente. Quando não for, não aplica. O exemplo mais categórico, né? A legislação prevê que a execução fiscal deve ser proposta em até 6 meses a partir da caracterização da mora, quando não houver suspensão do crédito tributário. Alguém aqui já viu uma execução fiscal proposta 6 meses depois da caracterização da mora? Nos meus 20 anos de execução fiscal, eu não vejo isso. Eu vejo 5 anos. E vejo violação ao Estado Democrático de Direito, inclusive pelo STJ, quando ele manipula a legislação, como fez naquele resto do ministro Fux, para retornar a interrupção da prescrição no ajustamento da ação, né? Enfim, acho que se nós quiséssemos, se a administração tributária quisesse, nós efetivamente poderíamos viver um país de primeiro mundo e poderíamos estar muito bem no ranking das sociedades que cumprem o Estado Democrático de Direito. Lamentavelmente, a escolha social que nós fazemos é o oposto disso. Muito obrigado.